Lei nº 7.357 dispõe sobre o cheque e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da emissão e da forma do cheque. Artigo 1º. O cheque contém, inciso 1, a denominação cheque, inscrita no contexto do título expressa na língua em que este é redigido. Inciso 2. A ordem incondicional de pagar quantia determinada. Inciso 3. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, sacado. Inciso 4. A indicação do lugar de pagamento. Inciso 5. A indicação da data e do lugar de emissão. Inciso 6. A assinatura do emitente sacador ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 2º. O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Inciso 1. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Inciso 2. Não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Artigo 3º. O cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. Artigo 4º. O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado estar autorizado e sobre eles emitir cheque em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título, como cheque. Parágrafo 1º. A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento. Parágrafo 2º. Consideram-se fundos disponíveis, alínea A, os créditos constantes de conta corrente bancária, não subordinados a termo. Alínea B, o saldo exigível de conta corrente contratual. Alínea C, a soma proveniente de abertura de crédito. Artigo 6. O cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. Artigo 7. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título. Parágrafo 1º. A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do portador legitimado durante o prazo de apresentação, sem que fique exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados. Parágrafo 2º. O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação e antes disso seu cheque lhe for entregue para inutilização. Artigo 8º. Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito, inciso 1, à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem. Inciso 2. A pessoa nomeada com a cláusula não à ordem ou outra equivalente. Inciso 3. Ao portador. Parágrafo único. Vale como cheque ao portador
o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ao portador, ou expressão equivalente. Artigo 9. O cheque pode ser emitido, inciso 1, à ordem do próprio sacador, inciso 2, por conta de terceiro, inciso 3, contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. Artigo 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque. Artigo 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na localidade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco. Artigo 12. Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos. Prevalece no caso de divergência a indicação da menor quantia. Artigo 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha a assinatura de pessoas capazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado. Artigo 14. Obriga-se pessoalmente quem assinar cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes para tal ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou. Artigo 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia. Artigo 16. Se o cheque incompleto no ato da emissão for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé. Capítulo 2. De transmissão. Artigo 17. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. Parágrafo 1º. O cheque pagável à pessoa nomeada, com a cláusula não à ordem ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. Parágrafo 2º. O endosso pode ser feito ao emitente ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque. Artigo 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado. Parágrafo 1º. São nulos o endosso parcial e o do sacado. Parágrafo 2º. Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido. Artigo 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo 1º. O endosso pode não designar o endossatário, consistindo apenas na assinatura do endossante, endosso em branco. Só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Parágrafo 2º. A assinatura do endossante ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 20.
O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador, inciso 1, completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa. Inciso 2, endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa. Inciso 3, transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso e sem endossar.